Olá, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, obreiras, estudantes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando mais um programa da nossa Escola Bíblica Dominical, um programa semanal no nosso canal, onde comentamos a lição a ser ministrada no domingo próximo. Meus amigos, meus irmãos, bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber os novos vídeos. Temos alguns quadros, alguns programas no nosso canal, pregações, cultos, escola dominical, além de outras coisas que postamos periodicamente com temas atuais, assuntos importantes, e você é o nosso convidado para fazer parte deste canal. Deus abençoe, muito bom tê-los conosco, glória a Deus. Meus irmãos, como está aí na tela para vocês, vamos estudar a lição desta semana, a lição de número 3, com base no livro da nossa lição, que é o livro que está aí para vocês, a revista da Escola Dominical, Lições Bíblicas. Lembrando que essa lição é uma lição especial, feita exclusivamente para esse trimestre, já que a CPAD não lançou um conteúdo novo, mas pegou uma lição de 1993, escrita pelo pastor Eurico Berster, e fez uma repaginada, atualizou, corrigiu, botou novas capas e também outras informações e disponibilizou para o mercado de ensino de educação cristã no nosso país. E nós estamos, portanto, comentando essa lição desta semana, lembrando que, por ser uma lição já escrita há muito tempo, ela não tem conclusão, os próprios tópicos e também o final da lição não há uma conclusão. Então muita gente está se perguntando por que isso, tal, porque a CPAD pegou um conteúdo da década de 90 e fez uma repaginada, adaptou para o nosso presente tempo. Contudo, é preciso salientar aqui que o assunto é muito importante. Portanto, mesmo sendo escrito há algum tempo, ainda assim é muito atual e muito proveitoso. Portanto, você que é pastor, evangelista, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, não perca a oportunidade de estudar esta lição nesse trimestre, tá bom? Vem com a gente, Deus vai continuar nos abençoando nessa jornada. Meus amigos, vamos voltar aqui para o tema da lição, lição de número 3, o despertamento renova o altar. Está aqui a leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, os versículos correspondentes e a frase que sintetiza. E lembrando que é de segunda a sábado, porque no domingo nós temos a leitura bíblica em classe. E nesta semana está no livro de Esdras, em duas partes do livro de Esdras. Esdras capítulo 3, versículos 2 ao 5 e também no capítulo 3, versículos 10 ao 13. Eu quero aqui mencionar a fonte do nosso slide, é o site ebdpanorama.com. Coloca aí no Google, ebdpanorama.com, tem muito conteúdo para a escola dominical e indico e recomendo para vocês, tá bom? Citando aqui a fonte do nosso estudo, a fonte dos slides que estaremos compartilhando com vocês a partir de agora. Texto áureo: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja que o tema desta semana, mostrar aqui para vocês, voltar aqui o slide, é o despertamento renova o altar. Então a nossa lição vai tratar deste tema, despertamento relacionado ao altar.
apresentar o cenário do Antigo Testamento e também a perspectiva do Novo Testamento para o altar. O conceito de altar no Antigo Testamento é o mesmo do Novo. A prática do Antigo Testamento é a mesma do Novo. Vamos estar respondendo essas e outras perguntas no decorrer da ministração desta lição. Portanto, o tema: o despertamento renova o altar. Retornando para o slide que paramos, está aqui, portanto, o versículo 30 do capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Portanto, está aí demonstrando que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias consertou o altar, organizou esta questão e Deus então operou o milagre, uma aplicação, uma analogia de que o altar relaciona-se com comunhão, com conserto, com presença, com despertamento, com avivamento. Já adiantando para vocês, essa é a ideia do Novo Testamento sobre o altar. Mas no Antigo Testamento a questão era literal mesmo. Fazia-se o altar, vamos mostrar aqui para vocês algumas imagens, como eram feitos os altares no Antigo Testamento. E no Novo Testamento há uma ideia, há o conceito, o princípio por detrás, mas não necessariamente a pessoa ir lá pegar o material de construção ou pegar um outro material e construir um altar literalmente. No Novo Testamento não há necessidade disto, desculpa, e nós vamos explicar por quê. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Aqui há uma pimenta pentecostal, é acrescentado a esse tempero do altar e despertamento também o elemento da renovação espiritual, da atuação da terceira pessoa da Trindade. Aí nós formamos uma ideia da Igreja do Novo Testamento, que alinhava o altar sendo o próprio Cristo e advindo daí a nossa comunhão através de Cristo. É aquela expressão que vocês que me assistem sabem que eu gosto de usar, a expressão paulina: em Cristo, está em Cristo, em Cristo. Pronto. Isso aí demonstra que a nossa comunhão está em Cristo e, portanto, o Espírito Santo também nos ajuda nesse processo de renovação, de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais, da presença de Deus. Nós, como pentecostais, sabemos que o Espírito Santo atua e, portanto, cria esse conceito já abrangente, por exemplo, o Espírito Santo, o altar e o despertamento. Na teologia pentecostal há uma ligação, há uma conexão. Nós vamos falar sobre isso mais nesta aula, tá bom, meus amigos? Vamos lá. A lição se divide em 3 tópicos, mas está aí uma característica das lições antigas. O tópico tem aí 2 subtópicos e o terceiro não tem praticamente nenhum subtópico, tá? Então, para vocês verem as mudanças pedagógicas que foram incorporadas às lições atuais, às lições que nós temos e utilizamos habitualmente. A introdução: qual é o significado do altar para o Antigo Pacto, ou a Antiga Aliança, ou o Antigo Testamento? E quem é o crente? Quem é o centro da nossa comunhão com Deus? Quem é o centro? Ou, em outras palavras, quem é o nosso altar agora? Já falamos, já demos aqui algumas pistas, trazemos para vocês alguns destaques. O quadro semanal da Escola Dominical tem como tema destaques da lição. Então, já destacamos alguns pontos desta lição e já deu para vocês perceberem que quem é o nosso altar e quem é o centro da nossa comunhão com Deus.
Os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento? Está aí uma pergunta. Eu ainda digo mais, os despertamentos ou os supostos despertamentos são realmente despertamentos? Os supostos avivamentos são realmente avivamentos? Vamos tratar disto especificamente no terceiro tópico desta lição. Olha, veja aí, portanto, que a lição vai demonstrar a característica ou o que faz um verdadeiro despertamento. O que é o verdadeiro despertamento? Como se desenvolve? Quais são as conexões para um movimento, uma ação, um grupo se caracterizar como verdadeiro, ou um avivamento, ou um despertamento verdadeiro, tá? Vamos apresentar aqui também algumas telas de lições antigas e também a TED de outros grupos editorial, como esta, por exemplo, que é a lição 12 do terceiro trimestre de 2018 da editora Betel, que apresenta os 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro babilônico. Vocês sabem que quando Ciro deu a autorização para os judeus retornarem à sua terra, não veio todo mundo de vez. Aliás, nem veio todo mundo. Mas os grupos que vieram em 3 fases, em 3 grupos, com uma distância de anos de uma para a outra, tá? Isso é muito importante, é um destaque importante da história dos judeus que o professor precisa saber. O primeiro grupo, datado de 536 a.C., o líder foi Zorobabel e foi composto por aproximadamente 50 mil pessoas. Está aí a referência bíblica para você. O segundo grupo, datado em 557 a.C., líder Esdras, composto por aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhas e servos. Então foi um grupo bem maior. E o terceiro grupo, bem maior sim, em relação aos 1.800, tá? Porque o primeiro grupo foram aproximadamente 50 mil. Mas o terceiro grupo, dentre os 3 aí, perceba que o terceiro grupo ocorreu no ano 444, aproximadamente, antes de Cristo, teve como líder Neemias, e o objetivo foi reconstruir os muros. Aí também as referências, tá bem? Vamos mais adiante, vai ter outros quadros aqui para a gente poder comentar. Ainda da editora Betel, temos aqui os reis persas da época de Esdras. Teve o rei Ciro, que foi quem autorizou o retorno. Ciro conquistou a Babilônia e estabeleceu uma política de retorno dos exilados a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, o primeiro grupo, que nós já apresentamos aqui, ó, nessa tela, foi o primeiro grupo. Dário, 522 a 486, apoiou a construção do Templo de Jerusalém. Assuero, Xerxes, 486 a 465, da época de Esté, o esposo de Esté, a história de Mardoqueu, Ramã, e permitiu que os judeus se protegessem contra a tentativa de Ramã em eliminá-los, tá? Então perceba que a história de Esté vai acontecer nesse contexto onde o povo está passando, o povo judeu está vivendo em Babilônia e muitos estavam aí também já retornado para Jerusalém, mas ficou também um grupo lá na região da Babilônia, da Pérsia, longe dos judeus, longe de Jerusalém. E também temos Artaxerxes, 465 a 424, que teve Neemias. Neemias foi o copeiro, aqui o registro do livro de Neemias, que permitiu que Esdras e Neemias retornassem a Jerusalém. Tá aí os grupos, lembrando que aqui são datas aproximadas, você pode pegar uma outra fonte, vai dar uma outra data, mas
dentro de um limite histórico aceitável. É importante destacar isso. Não dá para pegar aqui ao pé da letra, como por exemplo 1522 a 486 e tal, são datas que é trabalhado pela história, pelos historiadores, pelos estudiosos, que situa historicamente os acontecimentos. Esdras, Neemias, Esther tratam em sua literatura. Prossigamos. Tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Perceba essa frase. O despertamento conduz o homem ao altar. O item 1, o primeiro item do primeiro tópico, ou subtópico 1, os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporciona. Historicamente, na leitura diária, como vocês perceberam naquele quadro que apresentamos, os vários altares feitos por grandes homens de Deus no Antigo Testamento, inclusive antes da aliança. Tá? Então, o altar faz parte desde o início da história do povo judeu. Eles criavam um altar e aquele altar serviam para oferecer o seu sacrifício, as suas ofertas ao Senhor Deus, como também para um momento de retratação, de restauração, de aproximação, de cumprimento de voto, entre outras questões que servia o altar. Portanto, o despertamento espiritual, o despertamento do povo para o seu Deus está ligado está muito próximo da história também do altar. Então, há uma relação muito próxima dos grandes despertamentos, das grandes ações, dos grandes atos dos líderes e também da nação, está relacionado ao altar, que no Antigo Testamento era literalmente um altar feito para ali ser ofertado ao Senhor, ser sacrificado e também ser oferecido oferendas e ofertas para o Deus de Abraão. Tá? Veja aí, portanto, o altar. Veja aí como ele era feito, de uma maneira aqui já é uma maneira mais elaborada, uma maneira mais refinada, tá? Trabalhando aí no templo de Salomão, por exemplo, o altar era bem feito, com detalhes, com uma qualidade do material e também do acabamento bem melhor do que os rústicos altares feitos por alguns homens e pela história da Bíblia. Mas a ideia não é ser rústico ou ser sofisticado. A ideia é o altar. Cada um ia fazer de acordo, obviamente, o seu tempo, o seu momento e as suas condições. Aqui o item 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E aqui vai ser citado, como já foi dito, em várias ocasiões, aqui o textual da lição, por exemplo, cita que esse versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, Elias reparando o altar e Deus, portanto, honrando e fazendo também a sua vontade ali naquele confronto de Elias contra os profetas de Baal e Acera. Tá? Aqui é o item A, tópico 1, item 2, letra A. Vamos aqui à letra B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono. Letra C, quando os judeus voltaram do cativeiro, é o que nós estamos comentando aqui, especificamente também foi feito um altar, inclusive incluiu-se esse altar e outros altares também na construção do templo registrado lá no livro de Ageu. E também de Esdras, né, que está aí, é que nós já estamos comentando, apenas para complementar o conhecimento e a informação sobre esse tempo.
Olha, aqui nós temos uma lição da CPAD, lição 4 do segundo trimestre de 2019. O modelo do altar está aí. Pode ler, analisar, ver, pode dar pausa aqui e analisar, estudar esse slide. Está aqui as explicações do altar, o chifre e a simbologia e o que significava isto aí. E sempre aqui um destaque, demonstrando, apontando para Cristo. Apontando para Cristo, tá? Sempre é assim que funcionam as profecias e as ações do Antigo Testamento. Aponta para Cristo, apontava para Cristo. E veja o que está escrito: o modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Cristo. Veja nesse quadro aqui que nós temos o 1 é o altar e o 2 são os chifres, tá? Para vocês seguindo a linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. 1, o altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. Veja que já citamos anteriormente alguns significados e aqui está outro, que esse é um significado basilar, fundamental do altar, indica o caminho da salvação, onde o próprio Cristo foi oferecido em holocausto. Cristo foi tanto o altar quanto o sacrifício, quanto o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Disse que ele foi tanto a oferta quanto o ofertante, mas além disso ele foi também o próprio altar em si, um altar vivo que ofereceu ao Senhor. E é justamente dessa relação que Paulo vai nos ensinar. Devemos oferecer o nosso culto racional, o nosso culto ao Deus, nosso culto racional ao Deus vivo, justamente demonstrando que agora a perspectiva de holocausto, de oferta, de sacrifício, teve o seu apogeu, o ápice, teve o seu ponto mais alto em Cristo. Ele cumpriu tudo, todos os requisitos, foi a oferta perfeita e foi feita uma única vez e com total eficácia, e que, portanto, agora nós não podemos e não devemos fazer esse sacrifício nem replicar esses altares, literalmente falando. Agora, o nosso altar é a nossa própria vida, é o nosso próprio corpo, é o nosso próprio ato de adoração, e que agora Cristo, ele é esse centro da nossa adoração, do nosso culto, ele é o centro da nossa comunhão com Deus, representando também o altar, a oferta e o ofertante mais perfeito que já existiu. Os chifres do altar indicam o símbolo de poder, de autoridade, de proteção, e a simbologia está presente no altar do holocausto e lembra também o poder e a autoridade de Cristo num Calvário. É muito importante essa questão. Está aí a síntese do tópico 1. Vamos para o tópico 2. Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. Se o altar no Antigo Testamento representava esse meio para a comunhão, para se aproximar, para chegar-se a Deus, agora Cristo, no Novo Testamento, na igreja, no cristianismo, na fé cristã, Cristo é o centro. Portanto, não há necessidade de se fazer fogueira na igreja, de se fazer rituais judaicos. E aí nós vamos comentar mais adiante sobre a questão da judaizar a igreja. Muita gente, infelizmente, muito segmento dito evangélico fazem isso. Mistura aí um judaísmo, práticas judaicas do culto e da liturgia religiosa judaica com misticismo afrodescendente, com misticismo também de fé oriental, e faz aí uma mistura e diz que isso é cristão, que isso é Cristo, que isso é evangelho, mas não é, tá?
Infelizmente não é. É qualquer outra coisa, menos evangelho. Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Ele é o centro. Ele é o ponto central do nosso culto, assim como o altar representava no Antigo Testamento. Veja que na leitura diária, como citamos, temos aí o exemplo de Noé, Abraão, Josué, Gideão, Davi e tantos outros. Já no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava, tá? Tudo apontava para o Messias, para Cristo. Portanto, o altar, o Gólgota, o sacrifício de Cristo, representa o maior dos altares. Por essa razão, meus amigos, a morte expiatória de Cristo ganhou nossa redenção e nos libertou das amarras também da lei cerimonial. Portanto, a igreja no Novo Testamento ela não recebe rituais, profundas e complexas liturgias. A coisa é tão importante que no Novo Testamento nós só temos duas ordenanças, Santa Ceia e batismo. Pronto. Não há um modelo sistemático e impositivo de culto. O Novo Testamento, Paulo, dentre outros escritores, vão citar elementos do culto: oração, oferta, louvor, palavra, comunhão. Mas não há um sistema litúrgico rígido, impositivo, estabelecido, normativo, que toda igreja fazia. Não, os elementos é o que está ali, que a gente percebe na prática e depois é sistematizado pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, a questão de Atos 2:42, comunhão, oração, doutrina, palavra, entende? Esse era o culto que o povo se ajuntava para oferecer a Deus. Esse é o modelo simples do culto cristão. Você chegou, vai orar, vai ler a palavra, vai adorar o Senhor, vai louvar, vai ajudar financeiramente com as suas posses, de acordo com como diz Paulo, que Deus propõe no nosso coração, de acordo com as nossas prosperidade, de acordo com os nossos bens e posses, e assim funciona o culto cristão. É muito simples. Quem complica, infelizmente, somos nós mesmos. Olha, o item 1, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Aí nós temos o escritor Eurico, ele é muito bom nessa questão, tem livros dele de teologia sistemática, vários livros escritos. Ele está com o Senhor já há um bom tempo, mas deixou aí um bom legado para todos nós pentecostais. E ele traz aqui a influência da Trindade na morte expiatória de Jesus, no Pai Celestial, o A. Aí nós temos tópico 2, subtópico 1, letra A. Aqui nós temos a letra B e a letra C, que é o Espírito Santo. Depois você pode ler a referência, aprofundar para a sua classe, para os seus alunos. Aqui nós trazemos destaques, aprofundamos um ou outro ponto, porque realmente uma visão que nós passamos da lição, trazendo realmente destaques fundamentais, e os demais vocês fazem aí aprofundando, consultando também as referências e pensando um pouco mais sobre o que está sendo exposto, tanto em palavras quanto escrito aí no slide. Item 2, o subtópico 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Cristo foi vitorioso. Cristo foi vitorioso. Tá? E o grande triunfo dele se dá justamente naquela frase final: está consumado. Nós vamos falar disto daqui a pouco, sobre essa questão. E essa vitória de Cristo nos dá o quê? A comunhão.
nos aproxima, a redenção, salvação. O Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2. Os crentes passam a ser revestidos, renovados, cheios do Espírito Santo, recebem poder, unção, graça, ousadia para levar a palavra de Deus mais adiante e comunicar o Evangelho a todos. Aqui nós temos, mais uma vez, citando aí, tópico 2, item 2, letra A, letra B, letra C, aqui são as ações que o Espírito Santo faz. Veja que no item A, o Espírito Santo revela, no item B, o Espírito Santo ensina, no item C, o Espírito Santo explica. Glória a Deus. Como eu disse, é muito bom o escritor dessa lição, ele sistematiza as doutrinas bíblicas muito bem, de fácil compreensão e entendimento, e também didaticamente bem organizado, e dá para entendermos. No D, o Espírito Santo penetra todas as coisas. Síntese do tópico 2. Vamos para o tópico 3, cuidado com as imitações. Nós falamos em relação a os supostos. Vou dar outro nome aqui, tá? Me dê licença, por favor. Vou dar outro nome aqui. Pseudos. Pseudos despertamentos, pseudos avivamentos. O que é pseudo? Falso. Falso. Então, são falsos despertamentos. Falsos avivamentos. E o tópico 3 vai tratar justamente desta vertente do tema geral dessa lição. O cuidado com as imitações. E aqui tem algumas fotos que revelam por si só alguns movimentos e muita gente pensa que é avivamento e aquela pessoa levanta daí, continua mal paga, continua mau caráter, continua traindo o seu cônjuge, continua sendo uma péssima pessoa, continua mentindo, continua enganando. Então, o despertamento verdadeiro, ele modifica a vida, desperta a alma, aquece o coração e ilumina a mente para aproximar de Deus e para praticar a verdade. Glória a Deus. Sigamos. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos. Olha, um detalhe, perceba que o pastor vai escrever isso aqui em 93. Nós estamos em 2020. Quantos anos passaram? 17. Aproximadamente aí, né? Chegando. E continua atual. A lição continua atualizadíssima, senhores e senhoras. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos, está aí, Colossenses 2:23, Paulo dizendo, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele falando de alguns movimentos, de alguns líderes, vamos chamar, contextualizar para os dias atuais, algumas igrejas, alguns movimentos gospel, e aí a gente percebe que Paulo vai condenar à luz da revelação que ele estava recebendo de Deus. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas, do verdadeiro despertamento. Muitas empregam técnicas psicológicas, cair no espírito, unção do riso, unção do cavalinho, unção do cachorro, unção do leão, transferência de unção. É tanta coisa, meus amigos e amigas, hoje em dia que só Deus, viu? Se você botar no YouTube, pesquisar alguma coisa nesse sentido, você vai se chocar ou, no mínimo, ficar perplexo com o que as pessoas fazem em nome de Deus e dizendo que é avivamento e que é despertamento. Muitos avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Também há aqui um outro exemplo, shows com apresentações de cantores evangélicos não são despertamentos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, etc. Na verdade, grandes eventos não necessariamente é um sinal de despertamento. Deus pode fazer um despertamento em um grande evento? Sim. Mas, normalmente,
são shows, são eventos. Inclusive, aqui cabe uma análise. Inclusive, agora não, que nós estamos no período de pandemia. Antes, contudo, grandes eventos Brasil afora, reunindo milhões, milhares de pessoas e pregadores pregando, boa parte do auditório caindo e tal, e aquele movimento todo. Mas, infelizmente, não é avivamento nem despertamento bíblico. Percebem? Se você não entender isto, volte tudo de novo o vídeo e assista do início. Porque é importante compreender isto. Você precisa entender o que é o despertamento, avivamento espiritual e que está ligado ao altar. A reparar, consertar, apresentar a Deus. E no nosso caso é receber de bom grado a oferta de Cristo em nosso favor e colocar a nossa vida diante de Deus. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. O escritor desse trimestre, mais uma vez, ele deu essa ilustração bem antes. Ele vai dizer: é como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Sensacional, espetacular. Vamos fechar esse ensino dessa lição com esta ilustração. Esses falsos, pseudos, supostos avivamentos, despertamentos são como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Veja essa ilustração aí no slide. O pastor, o comentarista, à época trouxe e continua atualizadíssimo para os nossos dias. Síntese do tópico 3, o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Como disse, vamos fechar o nosso conteúdo com esta imagem. Esses supostos movimentos são como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Que Deus nos dê a sua graça. Que Deus derrame sobre a igreja atual um verdadeiro avivamento. O Brasil precisa de um avivamento genuíno. O Brasil precisa de um despertamento bíblico, de um verdadeiro avivamento. Nós precisamos. E que Deus, na sua infinita soberania e bondade, derrame sobre nós este avivamento, esse despertamento espiritual, tanto no aspecto individual, na minha vida, na sua vida, quanto no aspecto coletivo da vida da igreja brasileira. Deus abençoe a sua casa e família. Vamos encerrar com uma oração. Pai, no nome precioso de Jesus, glorifico o teu nome, Senhor. Te agradeço por esse conteúdo, pelos teus filhos que serão edificados e que acompanharão essa aula, Senhor. Te louvo pela vida deles. Continue nos despertando. Desperta, Senhor, a mim. Desperta também a Igreja do Brasil, os teus filhos e filhas que também querem e buscam, Senhor, esse despertamento. Pai, te louvo pela tua bondade, pela tua oferta, Senhor. Pelo teu sacrifício em nosso favor. Te louvo por tudo, no nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor abençoe a sua casa e família.